Sejam bem-vindos a mais um Ao Final da Semana. Hoje queria falar convosco de dois temas. Queria falar das greves dos comboios e queria falar um bocado da figura de Pedro Nuno Santos. Okay? Indo para as greves dos comboios. Existe um conjunto de pessoas à esquerda que acham que devem ser os serviços que nos devem servir, passo o plenário, devem ser serviços públicos, prestados por entidades públicas. E essas mesmas pessoas fazem-nos, teimam em provar-nos que os serviços públicos não funcionam e que têm de ser substituídos. Isso é um paradoxo interessante. Ou seja, nomeadamente o PCP, que tem muita pouca força política, mas que tem muita força sindical, faz questão de nos provar que os serviços públicos não funcionam. E ao fazer isso, prejudica, sobretudo, os mais desfavorecidos. Ou seja, quando há greves na função pública, são sempre os mais favorecidos que são prejudicados. Porque é quando há greve nos professores, são aqueles que não têm possibilidade de ter filhos em colégios. Quando há greves nos transportes, são aqueles que não têm automóvel próprio. Quando há greve na saúde, são aqueles que não têm um seguro de saúde que permite ir ao privado. Pois bem, eu acho que Luís Montenegro, no geral, é uma pessoa com muito pouca veia reformista e com pouca coragem para enfrentar lobbies. Portanto, prefere que as coisas corram de maneira tranquila. Mas ele esta semana esteve bem, porque disse que a CP estava numa situação que é insustentável. Ou seja, se eu vejo que ao longo do ano, à metade dos dias, há problemas com a CP, é visto que temos que enfrentar esse problema e mudar de alguma forma o modelo. Por exemplo, para vos dar uma ideia, por exemplo, na Alemanha, muitos dos funcionários públicos não têm direito à greve. E tal já foi ao Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional entendeu que, tendo eles alguns benefícios, como estabilidade no trabalho, como tendo uma remuneração que é relativamente boa, têm um dever acrescido de fidelidade ao Estado. Eu não sei se é esse o modelo, mas que há que fazer alguma coisa, é algo acerca do qual eu não tenho dúvidas, a não ser que continuemos com a nossa inércia, com a nossa cá vamos cantando e rindo e com a nossa total incapacidade de enfrentar problemas. O segundo tema que eu queria falar era acerca de Pedro Nuno Santos. Pois bem, Pedro Nuno Santos disse que foi bom que Passos Coelho tivesse entrado na campanha, porque isso se lembra que Passos Coelho tinha cortado pensões e esse tipo de coisas. Pois bem, é verdade que Passos Coelho cortou pensões. Porquê? Porque Passos Coelho cumpriu um memorando em que tinha sido assinado pelo PS que, para nos emprestarem dinheiro que era necessário para pagar salários e tudo mais, Portugal se comprometeu a fazer um determinado número de reduções de custos. Ou seja, é muito difícil tomar conta de um país falido, como é muito difícil tomar conta de uma empresa falida ou de uma família falida. A ilusão que tal se pode fazer de maneira fácil é justamente isso, uma ilusão. Ora bem, qual era a alternativa a Passos Coelho? Pedro Nuno Santos, na altura, defendeu uma alternativa. Portanto, vamos comparar a alternativa de Passos Coelho, que foi levar a cabo um programa para que Portugal recuperasse a credibilidade, e a alternativa que Pedro Nuno Santos, na altura, apresentou. Qual é que foi? Lembram-se? Foi não pagamos a dívida, pomos as pernas dos banqueiros a tremer. Qual é que seria a consequência disso? A consequência de fazer algo que nem o Syriza, que era radical na Grécia, teve coragem. Era atirar Portugal para o canto dos proscritos, para o canto dos países que estavam numa deriva terceiro-mundista, era dar um fardo ao país que iria precisar de 2 ou 3 gerações para recuperar. Nós podemos ver o que é que Pedro Passos Coelho queria e fez e o que é que Pedro Nuno Santos defendia. E Pedro Nuno Santos não fica bem nesta comparação. É assim, quando nós olhamos para o nível de maturidade de Pedro Nuno Santos, nós temos claros problemas. Quando olhamos para ele, o que ele fez quando foi ministro, quando pensámos, apanhou António Costa em Madrid e a Socapa anunciou 3 aeroportos. Quer dizer, isto seria uma coisa de doido de manicômio. Como é que é? Apanhou o primeiro-ministro fora e depois vai anunciar aeroportos à revelia do primeiro-ministro. Vai ser uma pessoa que não está bem. Que não... Se nós pensarmos, por exemplo, na indemnização por WhatsApp, eu mais do que a indemnização que entendeu dar por WhatsApp, é assim,
choca-me o facto de Pedro Nuno Santos ter negado que tinha feito a coisa e só com a prova da mensagem é que admitiu que aquilo era tudo uma imaturidade e uma aldrabada. Se nós estamos num momento em que essa pessoa pode ser nosso primeiro-ministro, será que isso é um caminho aceitável para um país que esteja com alguma sanidade mental? A mim parece-me que não. Eram estes dois temas que eu tinha para falar convosco. Cá nos vemos para a semana.